e jamais, em hipótese alguma, jamais minta. E o tema dessa semana do Conversa de Mercado da FCE Pharma é networking. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Tem trabalhado bem a sua rede de contatos? Bom, a gente tem um bate-papo aqui hoje para esclarecer diversas dúvidas sobre o assunto e o nosso convidado é o André Pasternak. O André ele é Principal Healthcare e Life Science na Heidrick & Struggles. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo público que está nos assistindo. Bom, André, eu tenho aqui uma série, né? Eu fiz várias perguntas e eu sei que a gente não tem muito tempo, mas vou tentar passar um pouquinho aí por esse universo, tentar desvendar um pouquinho o networking, né? Bom, a gente fala aqui que networking ele é criar conexões entre pessoas, né? E essas conexões te ajudam a atingir alguma meta ou algum objetivo no seu trabalho. Bom, você trabalha diretamente com a área de Life Science, correto? Correto. Dos meus quase 25 anos de experiência em seleção de executivos, há 16 anos que eu recruto executivos para a área de Life Sciences, desde 2005. E esses executivos, André, têm feito a sua lição de casa referente a networking? Olha, alguns sim. Eu diria para você que a grande maioria não faz como deveria fazer, né? Eu não estou, obviamente, falando das pessoas que estão diretamente envolvidas no front por causa do problema da Covid, etc. Esses aí nem colocam isso como prioridade zero, em função do momento que a gente está vivendo. Mas eu estou me referindo aqui mais ao nível executivo e também os staffs administrativos de apoio, né, que não estão diretamente no front, aí, no combate à Covid. Perfeito. E, André, assim, o teu trabalho, a gente usa muito popularmente o headhunter, né? Tem essa questão dessa consultoria. Bom, ele é muito desafiador dentro das indústrias, né? Acho que não é uma coisa simples você conseguir conectar características, né, com possibilidades dentro de uma vaga. E aí a minha pergunta é, ter uma boa rede de relacionamentos faz com que esse profissional tenha mais vantagem competitiva no processo seletivo? Ah, mas com toda certeza, absolutamente. Quanto mais você trabalhar a sua rede de relacionamentos e ter contato com pessoas sêniores do mercado, pessoas influentes, melhor isso vai trabalhar a teu favor, né? Alguém conhecido no mercado, influente num determinado setor, vai falar bem de você e é um efeito que se multiplica, né? É um efeito que viraliza e você só tem a colher frutos com isso, mas não tenha dúvida. Quem faz isso instintivamente, de uma forma espontânea, que muitas pessoas conseguem fazer isso de uma forma muito espontânea, acabam se destacando mais do que outros, são mais vistos na telinha, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, isso é um termo, isso é uma verdade muito absoluta, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você não aparecer, se as pessoas não falarem de você, você não vai ser acessado. Simples como isso. É uma máxima que está aí tá aí até hoje, né? Com certeza, com certeza. Bom, então como que é possível criar ou cultivar uma rede de relacionamento, mas de uma forma saudável, né? A gente sabe que tem várias ferramentas aí, elas são realmente úteis, elas são utilizadas? Elas são úteis, mas em muitos casos elas não são utilizadas da forma mais adequada, né? E são hábitos simples que, se você adotar uma certa disciplina, você consegue se destacar perante a maioria. Desde você mandar um note de feliz aniversário para alguém que tenha trabalhado com você, que seja uma referência no mercado que você trabalha, seja uma pessoa sênior e que o mercado reconheça como um profissional bastante sênior, bastante conhecido em gestão de pessoas, em gestão de negócios, um cara bem sucedido, desde você simplesmente mandar um feliz aniversário para ele, até você fazer com que essa relação nunca morra no decorrer do caminho, né? É claro, é impossível você manter relações e relacionamento com todo mundo o tempo todo, isso é impossível, não tem como fazer isso. Mas hoje, existe à disposição as redes sociais, né? Que
elas têm um efeito que era praticamente inimaginável alguns anos atrás. E quando eu falo redes sociais, eu estou falando especificamente do LinkedIn, né? LinkedIn é uma rede que te abre várias possibilidades para você continuar mantendo o contato e até se atualizando, né? Porque o mercado é dinâmico, as pessoas mudam de trabalho, mudam de projeto, mas eu vejo hoje mau uso dessa ferramenta, como simplesmente você dar um post em temas que ou estão muito batidos, até você utilizar conteúdos mais voltados para a vida pessoal. Lembra que LinkedIn não é Facebook. O Facebook é uma rede para você divulgar coisas da vida pessoal, para você compartilhar fotos de momentos de viagem, etc. O LinkedIn é uma rede profissional, 100% profissional. Eu ainda vejo profissionais executivos sêniores meio que misturando as estações, colocando coisas de vida pessoal no LinkedIn, quando deveria ser o contrário. O LinkedIn é para assuntos estritamente de trabalho. Concordo. E, André, nesse último ano, a gente sabe que a indústria farmacêutica, como exemplo, ela cresceu muito. Ter indústrias, aí a gente tem dados de indústria que cresceram em mais de 20%. E a gente sabe que esses crescimentos demandam novas contratações, demandam essas buscas, e muita possibilidade para vários profissionais executivos dentro da indústria para mudar de empresas ou subir de cargo. E que dica que você pode dar para esses profissionais no momento em que uma indústria que está tão aquecida? A dica que eu dou é tente, ao máximo possível, personalizar a sua candidatura. O que eu quero dizer com isso? Você tem que focar a sua busca, primeiro, em empresas ou setores que você tenha alguma admiração, ou que você conheça pessoas que tenham trabalhado naquelas empresas que falam bem da empresa, da governança, da cultura, ou porque você tem algum tipo de admiração pelos produtos, pelo propósito, é uma companhia que te desperta algum tipo de atenção positiva. Esse é o primeiro passo. E quando eu falo de personalizar a candidatura, nada mais é do que alguém influente naquele mercado ou companhia que possa recomendar e chancelar o seu nome. É uma forma de você sair na frente sem furar a fila. Em vez de você fazer como todo mundo faz, que é aplicar para a posição que está postada no LinkedIn, por exemplo, esperar os algoritmos responderem, cair naquela massificação, é você tentar, em paralelo, personalizar a sua candidatura. Alguém que trabalhou naquela empresa ou algum diretor influente naquela empresa que você conheça ou que seja próximo a algum contato seu que possa falar bem de você e possa fazer com que o teu nome chegue para quem tem que chegar, né? Essas coisas acontecem. Olha, tem uma posição em aberto para um gerente nacional de vendas, às vezes vai um diretor ou vai uma pessoa influente da empresa, olha, recebi a indicação desse currículo, gostaria que vocês também considerassem e ele entrasse no processo. Só nesse atalho, eu não gosto de chamar de atalho, parece que está sendo uma coisa oportunista, mas não, mas só nesse encurtamento da jornada, essa pessoa, ela pode rapidamente estar de frente da situação dela ser considerada, né? Em vez de passar por toda aquela via crucis, ela vai passar, mas ela vai passar mais rápido, né? De você ter lá o time de recrutadores da empresa, acessar o sistema, chegar aos currículos, avaliar um por um, entendeu? Se você conseguir personalizar esse caminho, é a melhor forma de você atingir o seu objetivo. Esse é um caminho muito até confortável, né? Ter indicações, o famoso quem indica, né? Ter pessoas ali dentro que podem, enfim, digamos, entre aspas, te apoiar nisso. Mas, bom, existem N casos em que essas conexões não existem. E fala um pouquinho para mim, qual é a vantagem da gente ter o apoio, a gente chama aqui de headhunter, mas eu falo de uma consultoria especializada para auxiliar essas empresas, ou também esses profissionais, na busca dessas oportunidades. O consultor de Executive Search, ele tem acesso a informações que a maior parte das empresas, quando elas tentam preencher sozinha uma posição executiva no mercado, elas não têm acesso. O que eu quero dizer com isso? Como a gente fala com pessoas de diferentes empresas o tempo todo, a gente tem como fazer algo com muito mais eficácia do que se a empresa tentar preencher a posição sozinha, que é o que a gente chama de referências cruzadas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, ninguém é bobo de passar nomes de referências que vão falar mal de você. Ninguém faz isso. Mas você, no teu trabalho, como consultor de search, você tem como olhar aquele sujeito naquela época, naquela empresa, naquele ano,
ele não citou nenhuma referência daquela época. Eu posso ter acesso e conhecer pessoas que trabalharam com aquele candidato naquela época e eu posso fazer uma referência cruzada. A gente tem formas de fazer isso sem, obviamente, expor o nome da pessoa que está sendo o candidato considerado. A gente tem como fazer isso sem prejudicar a vida das pessoas. Então, só nesse movimento, a gente faz isso para entender se a história fecha. Peraí, o que ele falou para mim na época, porque ele saiu de lá, o que esse cara está me falando não vai de encontro com o que ele me falou. Tem alguma coisa, deixa eu investigar. E não quer dizer que o candidato seja ruim, mas é importante investigar melhor. Às vezes pode ter ficado mal entendido, ruído de comunicação, por isso que as referências cruzadas, elas são tão importantes, né? É o que eu falei, os candidatos nunca vão te passar nomes de referências de alguém que vai falar mal dele, né? Isso, ninguém passa esse atestado. Certeza. E um pouquinho assim, quando a gente começa a pesquisar, né, um pouco mais, poxa, de networking, então a gente entra no Google, né, que é a nossa ferramenta aí primordial aí de pesquisa, e a gente encontra diversas dicas, né? Então, a gente fala, seja você mesmo, escute mais, use a tecnologia a seu favor, mantenha sua rede de contatos ativa, se comunique de forma clara e objetiva. E tudo isso parece ser muito simples, mas na verdade não é, né? E de tudo isso, por onde começar? Ou quais são os pontos de atenção que o profissional também é importante ele ter para ele conseguir manter essa rede networking dele de uma forma saudável e sustentável, né? Olha, a dica que eu dou é o seguinte, não procura enfeitar e reinventar a roda. Além de tudo que você já citou, você tem que ter uma história para explicar as transições que você teve na sua carreira. Por que você saiu da empresa XYZ? Essa transição, essa história tem que ser, como se diz em inglês, short and sweet, né? Para você explicar as razões da sua saída de uma determinada companhia. Se você tentar justificar demais, pode parecer que tem coisa. Pode trazer uma pulga atrás da orelha, desnecessariamente. Por que esse cara está tanto tocando nesse ponto? Né? Pode ter o efeito contrário. E jamais, em hipótese alguma, jamais minta. Tá? Não há problema algum em você dizer que você foi desligado por uma reestruturação ou porque o estilo de liderança do teu chefe não batia com a tua personalidade, não deu liga. É super normal, a gente é humano, isso acontece com muito mais frequência do que se imagina. E falar isso não é demérito para ninguém. Mas, em hipótese alguma, minta. Não minta. Mentira tem perna curta. E a gente descobre. Opa, com certeza, não tenho dúvidas. E avançando um pouco mais, aqui a gente sabe, por exemplo, quando as empresas vão contratar, é um pacote, né, de demandas que elas fazem nessa entrevista. Então, eu quero com uma certa experiência, eu quero que tenha, é importante que tenha alguns idiomas, que tenha algumas habilidades disponíveis, que tenha uma certa disponibilidade. E, de novo, não deve ser nada fácil conseguir, não existe perfeição, mas encontrar talvez as pessoas mais ideais para a vaga que a empresa busca, né? E diante de tudo isso que as indústrias, aqui, especialmente a indústria farmacêutica, tem buscado, o que mais tem contado? O currículo da pessoa ou o perfil dela como profissional? Eu te diria que os dois são igualmente importantes. Você só tem como avaliar no papel o profissional, né? As habilidades mais técnicas, o comportamental, é muito difícil você julgar pelo papel. O papel é frio, e o papel aceita qualquer coisa. O comportamental você vai avaliar no momento da entrevista, né? Mas, assim, os consultores experientes de Executive Search, eles precisam ter esse olho clínico e captar isso no momento da entrevista. E agora, com a pandemia, felizmente ou infelizmente, são prós e contras, né? A gente ganha em efetividade, em gestão do tempo, em não deslocamento, porque não pega trânsito, mas, por outro lado, a gente também perde no não verbal, né? O não verbal, ele perdeu muito da relevância dele e ele normalmente diz muito sobre o candidato, porque são aqueles momentos que você pega aqueles gestos do candidato que são inconscientes, né? Ele não finge, simplesmente sai espontaneamente de dentro dele. Alguém que se vende como sendo uma pessoa calma, centrada, com autocontrole, mas que na entrevista você percebe os sinais involuntários de que o cara está nervoso, que o cara está suando, a respiração está mais intensa, quer dizer, tudo que ele está discursando, o não verbal está mostrando exatamente o oposto. Então, em momento de pandemia, isso se perde, né? O não verbal
fala muito, mais do que vocês imaginam. E todo esse contexto ele é minimizado em entrevistas que são hoje 100% online, por Zoom, por Teams, por várias plataformas, né? Isso é uma coisa que eu confesso que é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta. Aliás, como todo mundo que trabalha com pessoas, né? Essa interação com o ser humano, mas, infelizmente, é o que tem para hoje. A gente tem que ter consciência que a gente tem que se proteger, né? Já que a pandemia não demonstra estar dando sinais de melhoria no curto prazo. É uma forma que todos precisamos nos adaptar e realmente eu concordo, tentar ler todas as linguagens do corpo, né? Numa câmera você fica ligado mais essa parte rosto, mas tem aquele mexer de pés, vários outros sinais que o corpo dá que são importantes realmente para entender uma postura, né? Enfim, um perfil, talvez um pouco mais um perfil desse profissional. Sim, não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida, com certeza. E eu queria vir agora um pouquinho entrar numa questão um pouco mais de inclusão. Tem um super bacana, que é da AstraZeneca, antes de 2017, eles apontaram que um pouco menos de 35% dos cargos executivos dentro da empresa eram ocupados por mulheres. Isso é uma coisa que incomoda muito, tiveram várias matérias, uma repercussão muito bacana disso. Inclusive, eles se tornaram até signatários daqueles 7 princípios de empoderamento da ONU Mulheres. E isso teve uma grande mudança interna e gerou um case dentro da companhia. Como é que está a indústria farmacêutica, os avanços dela nessa questão de ter diversidades? Aí eu não falo nem só questão de gênero, eu falo como um todo, dentro das suas lideranças. Tem muito ainda para avançar? Eu te diria que tem muito para avançar. A indústria farmacêutica é uma das que mais empoderam essa questão da diversidade e inclusão. Algumas áreas no passado que eram predominantemente preenchidas por homens, hoje já existe um mix muito melhor entre homens e mulheres. Por exemplo, a área médica, a área de medical affairs na indústria farmacêutica. Era uma área até algum tempo atrás dominada por homens. Hoje é uma área muito mais mesclada. Tem um grande número de mulheres que estão entrando, que passam a fazer parte do pipeline de talentos na área médica. Mas eu te diria que, assim, no C-Level, que a gente chama de C-Level, que são as posições que reportam direto para o CEO da companhia, existe um bom equilíbrio. E algumas áreas tendem realmente a ter mais homens do que mulheres. Isso é fato, né? A área de controle de qualidade, a área de assuntos regulatórios, são áreas predominantemente femininas. Não me pergunte por quê. Existem várias teorias. Talvez porque qualidade, assuntos regulatórios, você tem que ter muita atenção a detalhes e as mulheres são mais atentas a detalhes do que os homens? Pode ser, mas não existe certo ou errado, não é ciência exata, né? Não podemos generalizar e dizer que uma área só vai ter sucesso se o líder for um homem ou uma mulher. Muito pelo contrário, a gente tem que fugir de qualquer tipo de preconceito, né? Mas, por exemplo, vamos falar de posições de presidente de companhias, de CEO. São poucas as mulheres que são CEOs de indústrias farmacêuticas hoje. Eu posso citar algumas. A Takeda. Hoje a presidente da Takeda Brasil é uma mulher. Eu conheço mulheres brasileiras que ocuparam cargos de presidentes fora do Brasil. Mas no Brasil, hoje, na indústria farmacêutica, presidentes de farmacêuticas eu conheço poucos, muito poucos. E para a gente falar em escopo global das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, as chamadas Big Pharmas, existe um presidente que é negro, que é o Ken Fraser, da Merck Sharp Dohme, que agora está saindo. No dia 30 de junho ele sai e quem vai assumir o lugar dele vai ser o CFO. Então, eu acho que a indústria, como um todo, ela tem muito ainda a avançar nesse tema de diversidade e inclusão, mesmo sendo uma das indústrias que mais encampam essa bandeira atualmente no mundo dos negócios. Temos diversos desafios aí, bom, que possamos avançar, né, André? Com certeza a gente espera que não se tenha mais talvez tantos critérios, né? Isso é para homem ou isso é mais cargo de mulher, mas são oportunidades e acredito que, inclusive, o seu trabalho é avaliar quais são os melhores profissionais para isso, né? Sem dúvida. Acho que, no fundo, o nosso trabalho, uma das coisas mais difíceis, às vezes, da gente colocar em prática, não é o candidato que você muitas vezes gosta mais, é o candidato que a empresa gosta mais, porque para aquele momento específico, ele é o que vai ter mais aderência com o momento que a empresa está vivendo. Se a empresa está passando por uma
jornada de transformação, que exige alguém com um perfil mais de reestruturação, para mudar o modelo mental da companhia, às vezes você pode apresentar 2 candidatos maravilhosos, mas tem um que tem mais essa pegada de transformação, o outro tem menos essa pegada, é uma pegada mais de manutenção do que já existe. Então, não tem certo nem errado. Tudo depende do momento que a empresa atravessa e da cultura da companhia. E óbvio, não são coisas fáceis de você identificar, e não é ciência exata, né? A gente sempre está sujeito a erros, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu adoraria poder te dizer que todas as posições executivas que eu preenchi na minha carreira foram certeiras, todas deram certo? Claro que não, né? Eu acho que, no geral, eu acertei mais do que eu errei, mas eu também errei. Vou continuar errando, porque somos humanos, né? Com certeza, André. E, poxa, é isso. Queria agradecer imensamente a tua disponibilidade de participar aqui desse bate-papo no Conversa de Mercado conosco. Obrigada. Eu que agradeço, Nádia, muito obrigado pelo convite e obrigado aos espectadores que podem estar, enfim, tendo algum proveito aí dessa conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Novamente, nós que agradecemos. E todos vocês que estão aí acompanhando o Conversa de Mercado, tem mais dúvidas? Podem deixar seus comentários aqui e até o próximo vídeo.